Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus aos irmãos, às irmãs. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, para mais um tempo de podermos juntos partilharmos da palavra e juntos orarmos ao nosso Deus. Juntos podermos buscar a Deus em oração. Meus irmãos, hoje talvez eu traga uma palavra um pouco mais dura nessa live. E faço isso me colocando, diante dessa palavra. E eu já queria começar com a palavra hoje. Eu quero ler com os irmãos Romanos, no capítulo de número 13, conforme está na descrição aí do vídeo. Romanos, capítulo 13. Versículos do 11 ao 14. Romanos, capítulo 13, versos do 11 ao 14. A palavra de Deus diz o seguinte, através de Paulo: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, que nem eu disse no início, hoje eu tenho uma palavra um pouco mais dura. Eu acho que desses dias aí, dessa época que estamos vivendo, desde quando comecei a fazer as lives, eu acho que é o dia que eu vou trazer a palavra um pouco mais dura. Eu sei que esse tempo de pandemia tem sido um tempo em que nos esforçamos ao máximo a trazer ao nosso coração a necessidade de consolo, de trazermos ao nosso coração sempre uma palavra de conforto, de esperança, de fé. Mas vejo também, irmãos, que estamos chegando num momento em que precisamos ouvir talvez uma palavra de exortação da parte do Senhor. E veja bem, quando eu falo nós, eu me incluo. Porque, irmãos, quando iniciamos essa pandemia, me lembro muito bem, lá no mês de março, meados do mês de março, quando começaram a haver os decretos de isolamento social, a suspensão das aulas, a suspensão dos cultos, nas nossas dependências de cada templo, de cada igreja. Eu lembro que foi um tempo de grande comoção, e um tempo em que a gente percebeu, pelo menos assim foi o que eu percebi, creio que você também deva ter percebido, um tempo onde todo mundo começou a falar de Deus, Todo mundo começou a orar, começou a, de alguma maneira, a clamar, mas à medida em que fomos nos acomodando, fomos nos acostumando com esse negócio de pandemia, a gente percebe um tempo de afrouxamento, um tempo de dispersão. E é interessante que, apesar de não estar tendo contato físico com outros colegas, eu vejo alguns pastores relatando mesmo que eles percebem que tem havido um tempo de dispersão muito grande. O fato de não podermos estar congregando talvez seja um dos fatores.
mas a gente tem visto que tem havido realmente uma dispersão muito grande. O povo de Deus, de alguma maneira, quando eu digo povo de Deus, veja bem, estou me incluindo, eu percebo que tem havido assim, estamos nos distraindo com coisas que nós não deveríamos estar deixando nos distrair nesse momento. Percebo que tem sido, no início, confesso, dessa pandemia, que pensei que poderíamos estar adentrando a um tempo de despertamento, um tempo que nos levasse a um avivamento espiritual. Mas o que eu tenho percebido ultimamente é que estamos entrando num tempo de indiferença, de frieza. E eu, como pastor, tenho me preocupado muito com isso. Repito, por isso hoje um pouquinho mais dura essa palavra. E justifico com essa minha introdução uma palavra que vou trazer. Porque eu quero falar um pouquinho sobre despertamento espiritual. De uma palavra que Paulo traz à igreja de Roma. Onde ele, preocupado, envia uma carta àquela igreja, conclamando aquela igreja a experimentar um tempo de despertamento. O que é um despertamento? Despertar é o ato de acordar. Despertar é o ato de deixarmos um tempo de sonolência. E só precisa de despertamento aquele que de alguma maneira está dormindo. Aquele que está tomado por uma certa letargia na sua experiência de vida. E certamente Paulo identificou isso na igreja de Roma. E dentre tantas coisas que ele tratou com aquela igreja, ele vai dizer logo no verso 11, já é hora de vos despertardes do sono. Meus irmãos, tomando emprestado as palavras de Paulo, eu quero dizer o mesmo. Já passou da hora de nos despertarmos do sono. Eu creio, meus irmãos, que Deus está nos dando uma oportunidade na história de definitivamente de nós acordarmos de toda a letargia espiritual no meio da igreja. O Senhor está nos dando a oportunidade de um despertamento como jamais experimentamos em nossas histórias particulares, ou quem sabe, como igreja do Senhor nessa nação. Por isso, pego emprestado as palavras de Paulo, apóstolo, para dizer, já é hora de nos despertarmos de toda a sonolência espiritual. E por que é necessário experimentarmos um tempo de despertamento? Bem, estamos vivendo um tempo de pandemia, e tomando emprestado as palavras do grande C.S. Lewis. C.S. Lewis disse no passado que o sofrimento é o megafone de Deus. Isso quer dizer que Deus sempre fala conosco de maneira branda e amorosa. Deus sempre esteve falando através dos pregadores, falando através da Bíblia Sagrada, falando através do professor da escola dominical, falando através do irmão que nos visita de maneira tão amorosa. Mas Deus também nos fala através do sofrimento. Deus nos fala através da dor. E eu creio que Deus está permitindo tudo isso que está acontecendo para que nós possamos ouvir a sua voz. De alguma maneira, Deus está amplificando a sua voz aos nossos corações através desse evento chamado pandemia. Por isso, eu quero dizer aos irmãos, é hora de nos despertarmos do sono. E Paulo ele nos apresenta 3 razões porque precisamos experimentar um verdadeiro despertamento. Primeiro, nós precisamos experimentar um despertamento, porque a cada dia que passa, a volta de Jesus se torna mais próxima. A cada dia que passa, meus irmãos, a volta de Jesus
se torna mais próxima de cada um de nós. Paulo vai dizer isso, versos 11 e 12. Olha só o que ele diz, acompanha aí na sua Bíblia. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. E qual é a razão que ele vai apresentar? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele está dizendo, olha, precisamos nos despertar de toda a sonolência, porque a nossa salvação está cada vez mais próxima do que quando no princípio cremos. E ele vai dizer no início do verso 12, vai alta noite e vem chegando o dia. A noite está acabando e vem chegando o dia. Meus irmãos, a noite aqui é uma metáfora usada por Paulo para descrever essa era presente, esse momento da história que estamos vivendo. E quando ele diz que o dia está chegando, ele está falando, obviamente, da volta de Jesus. Ele está falando da aproximação da vinda de Cristo, da iminente vinda do Senhor. Ele está dizendo que a nossa salvação está cada vez mais próxima. Quando ele está falando dessa salvação, ele não fala do ato da conversão, ele fala da consumação da salvação. Porque quando a gente fala em salvação, a gente sempre fala na teologia, ou lá na EBD mais básica, sobre os três tempos da salvação. De que nós somos salvos da condenação do pecado, da penalidade do pecado, que é a nossa salvação passada. Aqui chamamos de justificação. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, a qual nós chamamos de salvação presente, a nossa santificação. E temos a salvação da presença do pecado, que é a salvação futura, que nós chamamos de glorificação. Portanto, fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado através da santificação e seremos salvos da presença do pecado na glorificação. É a esse último sentido que Paulo está fazendo referência, de que nós estamos nos aproximando da eternidade, de que nós estamos nos aproximando cada vez mais do dia da vinda de Jesus, do dia do juízo, do dia em que cada um de nós teremos de prestar pessoalmente contas a Deus. Por isso Paulo está dizendo, olha, a noite já está no seu ápice. A história está entrando num processo de amanhecer. Isto é, Jesus está voltando, onde o dia será pleno, onde o dia está raiando, está chegando. Meus irmãos, guarde no seu coração, eu e você precisamos de despertamento, porque Jesus está voltando. Eu disse no início da pandemia, que mais a gente via eram pessoas apavoradas ou temerosas. Meu Deus, meu Deus. Mas o que me assusta é ver uma certa acomodação no decorrer dos dias. É olhar, ainda que a gente não possa estar tendo aquele contato que tínhamos dentro da normalidade, mas a gente percebe nas redes sociais, percebe no dia a dia, nas ações, nas reações. A gente começa a olhar à nossa volta e a gente percebe que vai havendo uma acomodação, uma espécie de frieza tomando conta, de indiferença, como que se fosse a vida normal. Irmãos, é tempo de despertamento. Porque através desses fenômenos todos que temos visto aí, estamos percebendo o Senhor sinalizando a sua vinda. Ainda não há a sua vinda na sua concretude,
mas ele está sinalizando. São sinais. Essas coisas antecederiam a vinda dele. Jesus está batendo as portas, irmãos. Ou vocês acham que não? Ele está dando sinais da sua vinda. Por isso precisamos de despertamento. Mas a gente também aprende com Paulo que a gente precisa se despertar. Nós precisamos de um despertamento, porque nós estamos num verdadeiro campo de batalha e não numa casa de repouso. Estamos num verdadeiro campo de batalha e não numa casa de repouso. O verso B, a parte B do verso 12, ele vai dizer: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Sabe o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Roma? Olha, gente, se despertem, mas não basta vocês acordarem. Vocês têm que tirar o pijama e colocar as armaduras. É isso que ele está dizendo. Porque ao dizer que devemos deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz, Paulo ele usa a metáfora das vestimentas. Como que dizendo, olha, arranquemos as vestimentas das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que Paulo está dizendo é: deixemos o pijama de uma vida acomodada, de uma vida moldada pelas trevas, e coloquemos as armaduras da luz, como que deixando claro, olha, nós não estamos numa casa de repouso, nós estamos em plena batalha, e um campo de batalha não é lugar de tirar ronco, o campo de batalha não é lugar de dormir. Campo de batalha é lugar de estarmos revestidos das armaduras da luz para podermos guerrear contra as trevas. Portanto, tiremos, irmãos, todo e qualquer tipo de pijama de religiosidade. Tiremos todo e qualquer pijama de comodismo e revistamo-nos das armaduras da luz. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia aí. Acompanhe a leitura comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículos do 4 ao 8. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Que Paulo está dizendo? A gente que é do dia, nós que somos filhos do dia, não filhos das trevas, nós precisamos estar tomados de sobriedade, precisamos estar tomados de vigilância, revestindo-nos com as couraças da justiça, com as armaduras de Deus, com toda a armadura do Senhor, para podermos resistir os levantes das trevas, para que possamos resistir os dias maus. É preciso nos despertar de toda a sonolência. Mas a última razão que ele apresenta aqui, para podermos nos despertar de toda a sonolência espiritual, é que eu e você precisamos de despertamento, porque a maneira de viver é na luz.
A maneira cristã de viver é na luz e não nas trevas. Versos 13 e 14 ele vai dizer: andemos dignamente, como em pleno dia, e não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo está dizendo é que nós precisamos de despertamento, porque a maneira cristã de viver é na luz e não nas trevas. Por isso ele vai dizer: andemos dignamente como em pleno dia. O que Paulo está dizendo é que mesmo que o mundo jaz no maligno, ainda que haja trevas, densas trevas nesse mundo, eu e você, como filhos da luz, temos que andar como em pleno dia. Temos que andar como se já estivéssemos palmilhando os caminhos da eternidade. Como se já estivéssemos pisando o solo eterno. Temos que viver nesse mundo como em pleno dia. Mesmo como peregrinos e forasteiros nessa vida, precisamos andar e nos portar como cidadãos do reino celestial. Não em orgias e bebedices, como ele vai dizer. Não em contendas e ciúmes. Não é arrumando briga com todo mundo. Não é tendo ciúmes. Não em impudicícias, dissoluções, imoralidades. Nada disso. Mas como filhos e filhas do dia, no nome de Jesus. Encerro lendo com os irmãos Efésios capítulo 5. Efésios 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Efésios 5. Primeiramente eu quero ler dos versos do 3 ao 8. Olha só. Efésios 5, do 3 ao 8. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane. Essa palavra é tão especial, meus irmãos. Ninguém vos engane com palavras vãs, com discursos vazios, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Somos filhos da luz, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor, é o que diz a palavra. Andai como filhos da luz. Portanto, Paulo está dizendo que a maneira cristã de viver é na luz e não nas trevas. Porque éramos trevas, agora somos da luz e devemos nos portar como filhos da luz. E termino com uma solene advertência do Senhor através de Paulo em Efésios 5, nos versos 13 ao 16, que ele vai dizer: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo
te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que assim seja, no nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, Igreja do Senhor. Desperte todos aqueles que são filhos da luz. Por isso eu e você precisamos de despertamento. Porque é uma conclamação do Senhor para que nos despertemos como Igreja do Senhor. Receba com carinho essa palavra. Recebam com temor. É com temor que eu falo. Porque eu também me incluo nessa palavra. Nós precisamos de despertamento. Não deixemos nenhum comodismo tomar conta de nossos corações. Mas nos despertemos de toda sonolência. E Cristo, Ele há de nos levantar para a glória dele mesmo. Vamos orar? Eu quero convidar você à oração. São 9h e temos um propósito como igreja de estarmos orando às 9h todos os dias. Todos os dias. Por favor, não deixem de orar. Por favor. Eu creio que nós vamos passar por esse vale, essa pandemia vai acabar. Eu creio que em breve nós poderemos nos reunir novamente no templo. Tenho esperança em Deus que nós vamos conseguir. Mas enquanto nós não podemos fazer isso, que todos os dias a gente possa se reunir na presença de Deus em oração, nesse lugar chamado oração, para clamarmos. A nossa resistência é de joelhos, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia do nosso país, que Ele tenha misericórdia de nossas famílias, que Ele tenha misericórdia do seu povo. Eu falo isso com tremendo diante do Senhor. E eu convido você à oração. A oração. A oração em nome de Jesus. Que nada nos disperse, que nada nos distraia. Mantenhamos o nosso foco. Não podemos dar as mãos, fisicamente falando, mas os nossos corações devem estar unidos num mesmo propósito. Num mesmo propósito. É tempo de despertamento. Falo isso com muito temor, tremendo diante de Deus e não olhando de cima para baixo, mas dizendo, nós precisamos de despertamento. Vamos orar? Junte a sua família aí. Vamos clamar ao Senhor. Pai, nós estamos na presença do Senhor para pedir a Ti que o Senhor venha sobre as nossas vidas nesse tempo tão difícil. Tão difícil, Senhor. Os dias têm sido difíceis. A gente tem visto um tempo de uma crescente indiferença. Pessoas que não se respeitam. Pessoas que se degladeiam com qualquer situação. Enfim, Senhor, nossa oração é para que jamais o nosso coração se esfrie na presença do Senhor. Nossa oração é por um tempo de despertamento sobre as nossas vidas. Falo isso por mim, para mim. Tu sabes o quanto eu preciso. Tu sabes como nós, como igreja, precisamos disso, Senhor, de um tempo de quebrantamento. Pai, nós te clamamos que o Senhor nos visite, que o Senhor visite o teu povo, que o Senhor me visite, que o Senhor visite cada um agora, Pai, trazendo despertamento espiritual, porque sabemos que já vai alta a noite e o dia está chegando.
Não deixe com que venhamos nos dispersar com tantas coisas nessa hora em que não é hora de distração. É hora de nos revestirmos com as armaduras da luz, porque sabemos que também há uma grande batalha contra as trevas. Pai, que nós não sejamos indolentes nessa hora. Nós te pedimos, revista-nos com as armaduras da luz e nos ajude a andarmos como em pleno dia, a andarmos na tua presença, a andarmos fazendo a tua vontade. Por isso, Senhor, que essa palavra chegue aos nossos corações com poder e que essa palavra sirva de despertamento para todos os que estiverem dormindo. Desperta-nos. Toma a tua igreja em tuas mãos, o teu povo em tuas mãos. Que haja despertamento. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, a nossa nação em tuas mãos. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia dos nossos governantes. Tenha misericórdia, Senhor, de tantos que estão sofrendo numa hora como essa, seja sofrendo com a privação de um alimento, com uma dificuldade financeira, ou seja sofrendo com um familiar doente, ou seja sofrendo num leito de enfermidade. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, da grande quantidade de profissionais de saúde que temos no nosso país, que estão trabalhando incansavelmente numa hora como essa. Tenha misericórdia desses queridos profissionais. Sustenta-os, juntamente com tantos policiais, bombeiros, todos aqueles, Senhor, que também fazem parte de um serviço essencial, Pai, que não podem parar. Sustenta, Senhor, e proteja, livrando desse mal. Guarde a nossa nação, Pai, que esse problema desse vírus, que esse vírus possa retroceder e que esse problema, que essa noite que vivemos em nossa nação possa passar em nome de Jesus. Pai, nós entregamos nosso país em tuas mãos, te pedindo, sara a nossa nação. Toma a tua igreja e desperta o teu povo. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão acompanhando essa live. Abençoe as suas vidas. Abençoe os seus lares. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que precisam tanto do Senhor. Pai, continue abençoando a vida do irmão Altair. Obrigado porque ele está bem. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar de ter testado positivo, ele está bem. Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado do nosso irmão. Continue guardando o teu filho. Continue guardando, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs que precisam serem guardados pelo Senhor. Continue abençoando a cada um de nós. É o que nós te pedimos. E é pelo que oramos, te clamando para que o amor de Deus o Pai, para que a graça salvadora de Jesus Cristo, o teu Filho amado, e para que as benditas consolações e a comunhão do teu Espírito sejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Sigamos em oração, meus irmãos. Sigamos em oração. Nossa resistência e ao mesmo tempo o nosso avançar o segredo é estarmos de joelhos para avançarmos e resistirmos. Grande abraço em todos, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.